Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos alunos, meus queridos espectadores que nos acompanham aqui nesse curso. Já estamos aqui em mais um grande encontro, um encontro muito especial. E vamos começar já falando, né, do link que a gente coloca aqui embaixo para aquelas pessoas que querem assistir o nosso curso. Convide seus amigos, convidem os seus colegas de trabalho para estar desfrutando aqui conosco desses momentos extremamente prazerosos, direto dos estúdios da Voxel do Brasil, com o grande Pedrão na picape, Priscila aqui me ajudando do lado de dentro, nas intermediações, Léo e Fernando Bertipaglia, comandado por Roberto Ferreres, e tendo aí hoje, manobrando os carros do lado de fora, Márcio Barbosa com sua licença de motorista cassada. Vamos lá, começando para mais um grande momento, um grande encontro que hoje tem uma novidade muito especial. Já está disponível na plataforma da Voxel o curso On Demand, o curso Premium, que nós preparamos aí para vocês, com as aulas gravadas, onde vocês podem assistir aí de qualquer lugar que vocês estejam. Maiores informações em breve com o nosso querido Robertinho, como acessar, como se inscrever, como executar esse curso. E hoje, o nosso assunto especial, o nosso assunto tão esperado por muitos, biomecânica do salto humano. E para me ajudar nessa incrível aula de hoje, ninguém mais, ninguém menos que... não veio ninguém hoje, a gente não tinha como trazer ninguém, não tinha verba. Hoje eu vou sozinho com vocês, é um encontro só nosso, eu e vocês. Uma coisa brilhante para a gente estar começando aí mais essa noite, mais esse momento especial de muito debate, muita discussão e também muito conteúdo newtoniano. Hoje o bicho pega e pega para valer. É hoje que a gente vai tentar gradativamente colocando para vocês cada vez mais conceitos da biomecânica relacionados à prática e à palataridade do nosso conhecimento. Muitos de vocês aí responderam um questionário, né, que o professor Roberto Ferreres enviou para vocês, elogiando o curso, falando bastante do nosso curso. A gente ficou muito feliz. Aqueles que não responderam ainda, se puderem responder, por favor, vocês ajudam bastante nos dando feedback do que vocês estão achando do nosso curso. E dentro desses comentários, né, a gente ouve não só pela avaliação, mas também pela nossa mídia social, os alunos que vão entrando em contato comigo ao longo da semana, dizendo: professor, eu estou achando o curso legal, mas a linguagem é técnica, a biomecânica é um negócio complicado. Lembrem-se, nós estamos aqui para descomplicar essas coisas e estamos tentando ao máximo possível transformar essa ciência altamente complexa em algo clínico e palatável para os nossos alunos que estão ingressando agora na educação física, na medicina, na nutrição, na fisioterapia e que estão num nível ou de não conhecer a biomecânica, de estar tendo o primeiro contato com a biomecânica, ou de já ter acompanhado alguns cursos de biomecânica, mas ainda não ter a experiência do pesquisador de biomecânica, ou ainda alunos que estão chegando, né, acadêmicos, e também alunos que acabaram de se formar, né, recém-formados, que gostariam de fazer aí um novo caminho para suas vidas e escolheram a biomecânica como esse primeiro momento. Eu estou falando isso para vocês porque nós vamos hoje tentar gradativamente passar mais um detalhe do nosso curso
e mostrar para vocês que a biomecânica não é esse bicho de 7 cabeças, que a física na área de ciências biológicas não é um bicho de 7 cabeças. Eu costumo falar para todo mundo, né? Eu não sou nenhum físico, não sou um habilidoso na área da física, mas quando eu tive que entender biomecânica, eu tive que entender alguns conceitos básicos da física. E eu acho que é isso que a gente tem que passar hoje aqui para vocês. E eu tenho certeza que quanto mais vocês forem se habituando a esses conceitos, mais palatável vai ficando o conteúdo e mais sentido vai fazendo essa ciência tão brilhante dentro lá do nosso círculo da biodinâmica do movimento. Vou convidar todos vocês a olharem para o nosso slide, vou pedir para o Pedrão aqui projetar a gente e vou começar a falar um pouquinho sobre a incrível arte de manipular as leis da física e momentaneamente desfrutar dos prazeres de flutuar. Para isso, vamos começar aqui com o nosso querido amigo Newton. Vamos começar aqui com aquela linda história da árvore que cuspia maçãs. Vocês vão lembrar aqui comigo que existiu um momento da história em que abaixo de uma árvore sentava um grande cientista que por muitos e muitos momentos pensava em ciências e coisas da vida, quando de repente, eis que não mais que de repente, eu sou um péssimo desenhista, vocês já viram isso, eu só consigo desenhar colando, a longa cabeleira do nosso amigo Newton, o seu braço sentado à pedra ao pé da árvore e a sua mão que questionava as leis e o sentido do universo. Eis que uma maçã, reza a lenda, implantada naquela árvore por sua digníssima esposa, cai sobre sua cabeça e golpeia o nosso querido amigo com uma determinada força. Notem que nesse momento ele olha para cima e começa a questionar o porquê essa tal maçã caiu naquele momento na sua cabeça e começa a se respaldar dos experimentos que já tinham sido feitos há tempos atrás pelo teste de Galileu Galilei de arremessar de uma torre torta, conhecida como Torre de Pisa, dois corpos de massa totalmente diferentes e, a partir desse momento, perceber que os dois corpos tocaram o solo ao mesmo tempo. Olha que interessante. Para vocês terem uma ideia, cerca de 1500 anos antes disso, Aristóteles já havia afirmado em suas palestras, em suas reuniões científicas, que se eu pegasse dois corpos de massa diferente e arremessasse eles ao mesmo tempo no espaço, o corpo de massa mais pesada, o corpo de maior quantidade de massa, cairia primeiro. Olha como as coisas foram evoluindo ao longo da história. E Galileu Galilei, diante desse experimento, da contestação dessa autoridade e da validação do teste, jogou dois corpos de mesma massa e de massas diferentes e percebeu que esses corpos tocaram o chão exatamente no mesmo momento, desbancando as questões de Aristóteles. A partir desse momento, começou-se a questionar que um corpo solto em uma atmosfera terrestre percorreria tempo similar, mesmo tendo massas diferentes. A partir daqui, a gente começa a olhar para essa questão de flutuar não como uma vertente de massa, e sim
como uma vertente de tempo. Professor, explica um pouco mais sobre isso. Já baseado nesses conceitos, Newton colocou que a tal da lei da gravidade teria uma aceleração aproximada de 9,81 metros por segundo ao quadrado, uma aceleração média de 9,80, uma aceleração exata, deixa eu tirar aqui, de 9,81 metros por segundo ao quadrado, que a gente pode arredondar para aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Que se eu soltasse essa maçã no espaço, essa maçã percorreria uma trajetória de aceleração onde ela iria acelerar 10 metros por segundo a cada segundo de queda. O por isso da unidade de medida, metro por segundo ao quadrado. Se ela partisse de uma velocidade zero, depois de 1 segundo, ela estaria a 10 metros por segundo. Depois de 2 segundos, ela estaria a 20 metros por segundo. Depois de 3 segundos, ela estaria a 30 metros por segundo. Isso significa que a cada segundo de queda, ela acelerou 10 metros por segundo. E aqui está a grande magia do amor. Pela descrição do nosso querido amigo, de que força é igual a massa multiplicada pela aceleração, no momento do golpe, a massa dessa maçã seria multiplicada pela aceleração que ela veio adquirindo a cada segundo de queda. E esse é o ponto interessante. Se eu falar que eu estou soltando duas esferas de massa diferente de uma determinada altura ao mesmo tempo, elas vão chegar exatamente juntas no chão. O fato é que, quando elas chegarem ao chão, o estrago do toque vai ser diferente, uma vez que essa massa é maior do que essa outra aqui, significando que essa massa, essa aceleração constante, seria multiplicada por uma massa maior desse lado e por uma massa menor desse lado. O estrago que cada uma delas faria no chão seria totalmente diferente. Por que eu estou falando isso para vocês? Quando eu solto o meu corpo de uma determinada altura em direção ao chão, esse corpo acelera e, conforme ele vai acelerando, ele vai multiplicando sua massa por uma determinada aceleração e, a partir do momento que ele toca o chão, a aceleração desse corpo multiplicada pela massa desse corpo vai dar uma coisa chamada de força de ação contra o solo. A gente sabe aqui que toda ação gera uma reação. E a partir do momento que eu tenho uma força de ação contra o solo, eu tenho uma força de reação do solo contra o meu corpo. Lembrando aqui, mesma intensidade, mesma direção, porém em sentido oposto ou contrário. O que significa que a força que eu aplico contra o chão volta do chão contra mim através de um ponto que a gente conhece popularmente como impacto. Se vocês entenderam isso, vocês entenderam o que é o corpo como forma de projétil. Uma vez que eu solto o corpo no ar, ele vai cair.
e quanto mais tempo ele cair, mais ele acelera. E quanto mais ele acelerar, mais ele vai multiplicando a sua massa pela aceleração e mais impacto ele vai ter quando ele tocar no chão. Só para a gente lembrar claramente, a gente já viu algumas questões de magnitude de impacto. E nós falamos lá que a magnitude de impacto da marcha pode ser equivalente a 1,2 vezes o peso corporal, ou 120% do peso corporal. Na corrida, 1,5, chegando até a 4 vezes o peso do corpo. E a partir de agora, a gente vai começar a falar das cargas relacionadas ao salto. E notem aqui, dentro desse ponto interessante, que quando eu falo de cargas relacionadas ao salto, eu já estou falando de magnitudes de carga que não são tão singelas quanto uma caminhada ou uma corrida lenta. Eu já estou falando de magnitudes de carga que norteiam aí 2 vezes e meia, 3, 4, 5, 6, 10 ou até 20 vezes o peso do meu corpo. E vale a pena agora a gente lembrar dessa unidade, pensando que se eu tenho um corpo de 100 kg de massa e eu estiver caminhando, eu vou ter um impacto de 120 kg. Se eu estiver correndo de forma lenta, 150 kg. Se eu estiver correndo de forma rápida, 400 kg de impacto. Se eu estiver fazendo aí um salto de bandeja do basquete, 900 kg de impacto aproximadamente. Ou se eu estiver fazendo um salto triplo, eu posso chegar até a magnitudes de 1.800 kg de carga de impacto. É muito interessante a gente entender isso, porque quando a gente fala de impacto, o conhecimento, pleno conhecimento das magnitudes de carga, nos fornece um parâmetro brilhante do quanto o nosso corpo suporta de carga comparado às demais magnitudes que nós temos no movimento humano. É muito, digamos assim, leigo da parte de um profissional da área de saúde falar que ele tem que simplesmente tirar o impacto ou que ele tem que ofertar impacto. É muito vago isso, de acordo com a condição que cada sujeito se encontra para um benefício, por exemplo, de aumento de massa óssea, como a gente já viu nesse curso, ou ainda para preservação de uma articulação em recuperação, seja ela uma articulação de membro inferior ou seja ela uma articulação de coluna. Então vale a pena a gente tocar nesse assunto aqui, porque de uma forma muito leiga, a gente vê o mercado trabalhando com impacto de uma maneira, digamos assim, de desconhecimento da magnitude de carga, vou usar esse termo aqui. Então vamos pensar o seguinte, se eu sei que que a carga da marcha é de aproximadamente 120% do peso do corpo de um sujeito, né? E eu resolvo eliminar impacto da vida desse cara durante um processo de reabilitação. E eu dou lá um exercício para ele que gera uma magnitude de carga inferior à carga da marcha. Mas, ao mesmo tempo, esse cara já é liberado para caminhar, eu estou entrando numa condição antagônica de informação. Esse cara vem caminhando até a minha clínica, e caminhando até a minha clínica, ele toma um determinado impacto. E eu acho que é aqui que a gente começa as grandes discussões que vão guiar o nosso curso a partir desse momento. Eu preservo ele do impacto em um exercício, mas ele já está sendo capaz de realizar aquele impacto enquanto ele anda. A gente costuma dizer que se eu estiver diante de uma situação como essa, muitas vezes o simples fato do sujeito vir andando até a clínica já é mais do que suficiente, já gera um tratamento muito mais eficiente do que aquele que ele faz dentro de uma clínica com preservação de carga. Uma questão diferente é quando o sujeito não pode descarregar peso e eu estou tendo que dar uma descarga parcial de peso a ele, onde eu posso criar um exercício
onde a carga de impacto que ele vai receber é inferior ao peso do corpo dele. Mas vale lembrar que, para manipular a massa do corpo dele, ele precisa de cargas de impacto superiores ao peso do corpo. E isso é uma diretriz muito importante para pessoas iniciantes na biomecânica e até para pessoas que já têm uma certa experiência com biomecânica, criar parâmetros de movimento, criar padrões de exercício. Né? E até desmistificar aquela história. Eu faço o exercício A, que subestima a carga de impacto, oferece uma carga inferior àquilo que ele tem andando. Então, se o sujeito já está liberado para andar, talvez o exercício A não seja importante. Talvez já seja importante um exercício B, que tem magnitudes de carga semelhantes ou até superiores à carga da marcha, dentro de um limite de tolerância que pode estimular para que esse cara ande melhor. Tá? Outra coisa muito interessante é tentar buscar a melhora da habilidade humana num treinamento físico, por exemplo, a partir de exercícios que são subestimados perto daquilo que o sujeito faz na vida diária dele. Ele é um corredor, ele está acostumado com magnitudes mais altas de impacto e eu estou ali querendo fortalecer ele para a corrida com exercícios de magnitude de carga inferiores ao da corrida. Vamos lá mais uma vez, né? Eu estou dando lá para esse cara uma dose muito inferior àquela que estimula ele a melhorar o rendimento dele. Tá, professor, mas já foi discutido nesse curso também que determinadas situações, né, onde eu associo a preparação física com o gesto específico, podem gerar uma somatória de carga de treinamento e isso pode ser desfavorável para o rendimento desse sujeito. Sim, uma outra coisa bastante interessante. Talvez naquele momento você possa eleger determinados exercícios que não interfiram naquela carga, não gerem fadiga para a carga específica de treinamento no dia seguinte. E vejam que a gente só está brincando com magnitudes de impacto. A gente só está brincando com o conhecimento de determinadas cargas de impacto. Vamos evoluir um pouquinho mais aqui na nossa conversa, de novo, com o nosso amigo Newton, agora numa folha limpa, né? Falando um pouco do que seria nosso ponto reverso à história da geração de um movimento de salto. Eu só falei para vocês de um corpo que saiu de uma superfície e entrou numa condição de queda. E para exemplificar o nosso próximo exemplo, eu vou pedir para o meu amigo Pedrão passar para a gente aqui o nosso primeiro vídeo. Vamos olhar para o vídeo aqui na nossa tela para que a gente possa entender esse fenômeno. Um fenômeno onde um acúmulo de energia elástica acaba sendo restituído e através da energia mecânica faz com que este corpo passeie pela atmosfera terrestre, chegando a um ponto de desaceleração total, e observem agora nesse exato momento numa velocidade zero de subida, e começando a sua incrível trajetória de descida num processo de reaceleração da sua queda. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação, dentro dessa condição, e vamos agora fazer com que aquela peteca que foi usada para o nosso exemplo seja substituída por um corpo que recebeu uma carga mecânica encolheu sua mola inferior, acumulou energia mecânica elástica e a partir do momento que essa carga foi interrompida, esse corpo começou a desenvolver uma trajetória contra a ação da gravidade. Notem que gradativamente ele foi desenrolando essa mola até um determinado momento que ele perdeu contato
com o chão. A partir do momento que esse corpo perde o contato com o chão, ele vai chegar a uma velocidade zero. Por quê? Lembrem-se que a cada segundo que passa, a gravidade anula agora 10 metros por segundo de aceleração. Quando a gente está falando aí de tempo no ar de um salto, por exemplo, a gente fala de magnitudes bem mais baixas que vão para a fração de segundo. A anulação dessa ação da gravidade vai fazer com que ele chegue na velocidade zero, no máximo da altura, e a partir desse momento ele vai começar a voltar para a posição inicial. E tocar novamente o chão. Percebam aqui que existem dois momentos de extrema importância nessa trajetória. Para conseguir sair com o centro de gravidade daqui até o último momento de toque com o pé no chão, eu precisei usar uma trajetória de aceleração em um determinado espaço de tempo. E como eu falei para vocês que o que importa no salto é a relação força-tempo, uma vez que eu preciso movimentar a minha massa numa questão interessante de tempo, se eu não tiver velocidade aqui ou acelerações, eu não consigo despregar do chão. Notem que nessa linha de tempo, pouco importa a força fora dela. A partir do momento que eu não tenho mais contato com o chão, pouco importa a força que eu faço. Se eu perdi o contato entre os corpos, eu perco a capacidade de gerar força. Toda a otimização do meu salto vai acontecer no período em que eu tenho contato com o chão. E se vocês lembrarem dessa curva, o quanto de força eu fiz? E o tanto de tempo que eu tinha contato com o chão, vocês vão lembrar que a curva força-tempo já foi descrita nesse curso como taxa de desenvolvimento de força. É o quanto de força eu consigo aplicar naquele determinado período de tempo. E dentro desse processo, a gente começa a ver que nós estamos diante de uma vertente conhecida como potência. É por isso que o salto é hoje uma ferramenta maravilhosa para um treinamento conhecido como treinamento de potência. E é isso que a gente mais vai ter que entender para conseguir fazer com que as nossas atividades de salto sejam prescritas com muita segurança, com muita cautela, com muito zelo. Eu vou passar um slidezinho à frente aqui e vou trazer para vocês uma coisa bem bacana que a gente vê hoje, que o salto, de uma maneira geral, deixou de ser uma habilidade
predominantemente esportiva e começou a tomar os caminhos dos programas de atividade física e reabilitação. Porém, dentro dos programas de atividade física, a gente costuma dizer que vem sendo apreciado sem moderação. Dentro dos programas de reabilitação, ainda é um fator a ser muito temido, uma vez que você encontra um paciente dentro de uma condição de lesão. Mas vejam que não é incomum hoje você chegar numa academia e ver pessoas treinando lá, né? O jump box, o burpee, né? Eu nem lembro como era o nome desse exercício, mas o sujeito faz um burpee, pula por cima da barra, o tal do Scott Jump, os treinos de pliometria começaram a tomar conta do nosso mercado e hoje fazem parte de uma moda maravilhosa, que é uma moda chamada HIIT, High Intensity Training, que o HIIT acabou perdendo o I lá, do High Intensity Interval Training, que até é nosso assunto da próxima aula. Porém, volto a dizer para vocês, quando a gente olha a magnitude dos saltos, a gente começa a se assustar um pouco, comparando elas a outras modalidades, como a gente já estudou aqui da caminhada e da corrida. Né? Eu mostrei para vocês aqui que mesmo em condições onde a gente carregava massa, onde a gente carregava mochila, a gente tinha ordens lá de 1.4, né? A corrida de pico, de sprint, né? Em homens poderia chegar a 4.6, em mulheres 4.2. Mas quando a gente fala daquela corridinha no parque de final de semana, a gente está falando de magnitudes de 1.5. Quando a gente fala de idosos andando, né, magnitude de 1.05, 5% a mais do peso do corpo. Né? Se forem mulheres, dentro desse artigo aqui que a gente referencia, 1.07. Agora, quando a gente fala de salto vertical de rebote, a gente já fala de 2,8 vezes o peso do corpo. E olha que interessante, se você saltar de um caixote de 30 centímetros para fazer pliometria, em condições normais, 2,9. Em condições de fadiga, se você já estiver cansado daquela aula de HIIT, você consegue colocar aí 3,1, 310% do peso do seu corpo. Se você pesa 100 quilos, você vai descarregar lá no chão 310 quilos, uma coisa bem significativa. Quando a gente fala de saltos de maior magnitude, por exemplo, como o salto da bandeja do basquete, 8,9. E quando a gente fala de uma condição de salto triplo, a gente vê dentro dessa referência uma magnitude de 15 vezes o peso do corpo. Né? Um sujeito de 100 quilos teria 1,5 toneladas. Um sujeito de 80 quilos, 1.200 quilos de carga em uma perna. São magnitudes que também foram apresentadas para vocês como momentos de magnitudes. Opa, vem antes do sprint aqui, embora o sprint seja uma sequência também de saltos caracterizados como corrida, mas a gente olha aqui, são magnitudes que fogem muito das magnitudes naturais do nosso corpo. Se vocês entenderam essa questão, eu vou chamar meu amigo Pedrão aqui, para a gente fazer a passagem do segundo vídeo, onde a gente tem uma coisa bem interessante também, que é a diferenciação de uma questão simples. Se vocês entenderam que eu preciso manipular a carga do meu corpo através do encolhimento e da restituição desse encolhimento, da extensão da mola de membros inferiores, eu queria mostrar para vocês nesse exato momento o que seria a diferenciação, por exemplo, de um corpo que cai e sobe num gesto de agachamento e um comparativo de um corpo que cai, sobe e descola do chão num gesto de salto. Manda lá para nós, Pedrão, por favor. Vídeo 2. O sujeito se preparando para um gesto de agachamento. De repente, a gente começa a ver que ele começa a perder a carga de magnitude do seu corpo. Notem aí pelo ponto de saída
que o peso desse sujeito é de 800 newtons, ou seja, 80 quilogramas de massa. Ele percorre um gesto de agachamento, chega à velocidade zero e começa a voltar a uma condição natural de movimento. Percebam que agora ele toma uma inércia de subida, tomou uma inércia de subida, a carga chega a ser inferior à massa do seu corpo, mas a partir do momento que essas forças se equilibram, ele volta a circundar o peso do próprio corpo, voltando a um estado de equilíbrio. Pedrão vai mostrar para a gente agora a diferenciação de uma condição onde um outro sujeito, ao invés de interromper o agachamento, vai continuar produzindo força de membro inferior, consequentemente a aceleração, e a partir do momento que ele produz aceleração até o final do movimento, ele descola do chão. Notem que até então estamos diante de algo muito semelhante. Chegamos perto da velocidade zero. Começa a oscilação do braço, como deslocamento de massa acima. Ele começa a acelerar contra a gravidade e, de repente, ele descola do chão. Notem que no momento que ele descola do chão, enquanto ele está no ar, a plataforma não registra nenhuma carga, não existe produção de força, e essa produção de força vai voltar a acontecer no momento do toque do pé no chão, onde a gente tem um picão de força crescendo e se desenvolvendo. Olha só que bacana! Voltando aqui à nossa apresentação, para que vocês entendam melhor esse contexto, eu trouxe para vocês a diferenciação desses dois momentos em cada fase, fase de descida, fase de subida, e para a gente não ficar confundindo como são dois sujeitos de massa diferente, são dois sujeitos fazendo gestos diferentes, com magnitudes diferentes, eu coloquei nesse gráfico do lado a normalização das duas curvas, baseada na mesma massa de sujeito e baseada na mesma escala de tempo, para que a gente consiga ver exatamente a diferença das duas curvas. Em azul, a gente vê aqui o agachamento com salto, em vermelho, o agachamento simples, sem o descolamento do pé com o chão. Eu vou começar a mostrar para vocês o agachamento sem salto, em vermelho, para que vocês entendam que antes do sujeito começar a se movimentar para saltar, a gente não tem nada além do que o próprio peso do corpo desse sujeito registrado na plataforma. A plataforma não deixa de ser uma balança, né? Então, quando ele está lá em cima, o que ela vai registrar? A massa dele multiplicada pela aceleração da gravidade, que dá a vertente de peso. Olhando para cá, nesse momento, a gente vê que ele começa a se movimentar. E a partir do momento que ele começa a se movimentar, eu começo a ver um registro da força, da força executada contra uma plataforma inferior ao peso corporal do sujeito. O que significa isso? Que mesmo com os pés no chão, a gente vê um alívio da nossa massa contra a plataforma, como se esse sujeito, vou exacerbar aqui para vocês entenderem, tá? Como se esse sujeito tirasse os pés do chão e começasse a encarar uma queda livre. É por isso que as cargas na plataforma começam a ficar inferiores ao peso corporal desse sujeito. Outro assunto de extrema importância aqui nesse momento
Vocês perceberem, agora olhando aqui, ó, para esse momento onde ele chega no vale, onde ele chega no máximo da retirada de peso contra a plataforma, que esse sujeito ainda não terminou de agachar. Daqui para cá, ele continua agachando. E vejam que o momento que o vale começa a se formar é praticamente o momento que esse cara ainda está de pé. O que significa isso? A partir do vale, eu vou mudar a cor da caneta, para cá, desenhar de verde. A partir do vale, aqui, ó, a partir desse vale da curva vermelha, até o pico da força, esse sujeito está fazendo um gesto de frenagem do movimento. Então notem aqui que esse sujeito freou o movimento a partir do momento que ele começa a cair. Chegou no vale e começou a fazer força contra a gravidade para parar de cair. Daqui até aqui, ele queria parar de cair. Daqui até aqui, ele já começou a subir. Nesse momento, a gente começa a observar o quê? Um aumento dessa força. E percebam que o pico dessa força coincide com momentos logo após o início da subida. Vejam que nessa arte aqui, ó, ele não subiu completamente, mas o pico de força dele já caiu praticamente ao peso corporal do sujeito. Então notem que esse pico que a gente observa aqui é um pico que é interrompido pela inércia do movimento que é gerada. E essa inércia do movimento já é mais do que suficiente para deixar o sujeito em pé. Olha aqui para minha mão. Eu agachei, eu comecei a fazer força. No meio da trajetória de subida, eu posso parar de fazer força, que a inércia que eu conquistei através da velocidade que eu gerei nessa pequena aplicação de força é mais do que suficiente para me deixar em pé. Tendo ficado claro isso, já fica muito fácil explicar a diferença do agachamento para o agachamento com salto. Vamos voltar para cá, Pedrão. Notem que no agachamento com salto, o sujeito não para de fazer força. Enquanto num agachamento normal eu estou parando de fazer força nesse momento aqui, no agachamento com salto, eu continuo fazendo força, inclusive gerando um segundo pico de força. Esse gesto mostra claramente que em um agachamento eu posso parar na metade do movimento de fazer força, desde que eu esteja com a massa do meu corpo. Se eu colocar carga extra, a conversa muda. Mesmo assim, eu consigo parar de fazer força antes do final do movimento, a não ser que a carga seja extremamente alta e eu tenha que fazer força até o final. Mas pensando só no peso do corpo, notem que a partir daqui eu posso já usar as características inerciais do movimento. Se eu uso as características inerciais, eu posso diminuir a força. Se eu estiver saltando, isso não vai acontecer. Eu consigo, ou melhor dizendo, eu continuo fazendo força até o final. Se vocês forem lembrar, então, da produção de energia que a gente calcula através da área embaixo da curva, notem que essa é a energia necessária para agachar e voltar ao normal. E essa é a energia necessária para conseguir descolar o corpo do chão e saltar.
Quando a gente olha para isso, a gente vê claramente, se eu quiser saltar, eu preciso fazer mais força, por mais tempo. Logo, não é o intuito aqui desse gráfico, eu tenho mais atividade muscular, por mais tempo. Estamos falando de duas condições onde apenas a massa do corpo do sujeito é manipulada. Isso significa o quê? Se eu não tenho massa externa e eu souber aplicar bem a força em relação de salto, quanto mais velocidade eu der ao meu salto, mais altura de salto eu conseguir, uma vez que força é o produto da massa pela aceleração, mais força será necessária para gerar esse movimento. É nessa hora que a gente vê que se eu quiser fazer um treino de força, eu não preciso manipular só a massa, eu posso manipular a aceleração, eu posso incluir o salto. E por que incluir o salto? Para que a força aplicada ao chão seja feita até o momento de descolamento, seja otimizada até o último momento de contato com o solo, contrapartido à condição onde eu só agacho e fico de pé normalmente. Isso é uma coisa muito bacana que mostra claramente por que as vertentes do treinamento mudaram tanto nos últimos tempos, por que o salto começou a aparecer como um exercício mais aplicado em programas de atividade física e reabilitação, mas lembrando que muitos dos profissionais que puxaram esse carro tinham o pleno conhecimento dessa vertente. E o pleno conhecimento de que se eu perdi velocidade, se eu perdi aceleração, eu estou perdendo rendimento entrando em fadiga. E se eu estou perdendo rendimento entrando em fadiga, a partir de agora eu só consigo desfrutar disso aqui. Vamos voltar para a apresentação. O segundo momento da queda do salto. Notem que quando a gente compara a magnitude de subida de um salto vertical e a magnitude de descida do salto vertical, eu estou olhando para duas condições totalmente diferentes. Esse gráfico exemplifica um sujeito que tem uma massa corporal de aproximadamente 100 quilos e chegou a gerar uma magnitude de força, de pico, de aproximadamente 3 vezes a massa do seu corpo. Em contrapartida, ele percorreu os céus, gerou velocidade zero e conforme ele foi caindo, ele ia acelerando de acordo com o tempo de queda e ao tocar o seu pé no chão, gerou uma magnitude de carga de aproximadamente 5 vezes o peso do seu corpo. Ou seja, subir é fácil, descer é que é difícil. E notem vocês aqui, nessa exemplificação gráfica, que as magnitudes, como eu já mostrei para vocês, não são magnitudes singelas, são magnitudes altas. Suportadas pelo aparelho locomotor, sim, mas se vocês lembrarem aqui da nossa curva, que foi passada por mim e pelo professor Carlos na aula de corrida, se você quer andar abaixo da curva da lesão, magnitudes altas envolvem frequência ou repetições baixas. Magnitudes baixas permitem frequências mais altas. Se eu estiver caminhando com 1.2, eu posso caminhar por mais tempo. Se eu estiver saltando com 10 vezes o peso do meu corpo, talvez eu tenha que limitar o número de
saltos para não entrar numa condição de destruição do aparelho locomotor, para não entrar numa condição de lesão que pode ser exacerbada com essas magnitudes altas de carga. Uma outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês é que essas magnitudes são, num determinado momento, atenuadas por órgãos específicos, capazes e extremamente talentosos para essa diminuição da carga. Então, se a gente for olhar de novo aqui para o slide, quando um sujeito toca o chão, ele vai deslocar massa para frente, massa para trás, para que ele consiga fazer com que quadril dissipe massa para um lado, joelho dissipe carga para o outro e, consequentemente, ele vai atenuando essas cargas através da função dos órgãos dos membros inferiores, mais a estabilização do ponto central da coluna vertebral. Se vocês olharem para esse trabalhinho, trabalho antigo de 2001, né, é um trabalho que foi até feito pelo grupo do professor Pavo Come, houve uma comparação de duas condições de salto, onde, na primeira condição, o sujeito tinha 50 graus de flexão do joelho, e na segunda condição, 20 graus apenas de flexão do joelho, ele endurecia o joelho e gerava um aumento da altura de salto só pela região do tornozelo. Olhem que interessante. Na condição onde o joelho era usado como órgão de absorção de carga, a gente viu lá no tendão patelar uma carga de aproximadamente 280 quilos, 2.810 newtons, e no tornozelo uma carga de 1.367 newtons. Em contrapartida, quando esse sujeito tirou o joelho da jogada, ele viu que as cargas ficaram atenuadas onde? Lá na região do tendão calcâneo. E aqui eu vi um pequeno erro, na verdade isso aqui está invertido. Isso é com pouca flexão e isso para baixo. Resumidamente, para corrigir o erro do slide, a gente vê aqui que quando o sujeito tira a carga do joelho, ele diminui a magnitude do joelho e aumenta no tornozelo. Em contrapartida, quando ele usa o joelho para absorver carga, essas cargas são exacerbadas aqui. Pô, professor, você está querendo dizer que eu aumento a carga no joelho? Sim. E daí? O joelho foi projetado para fazer isso. Ele foi projetado para atenuação de carga. Mas a gente tem que entender que a atenuação dessa carga de forma repetida por longos períodos pode fazer com que eu gere falência do sistema. Não é à toa que a gente tem uma tendinite muito clássica aqui, que é a tendinite patelar, que também é conhecida como o joelho do saltador. Pessoas que saltam em volumes exacerbados, não têm um bom controle de carga de salto, acabam desenvolvendo degeneração do tendão nessa região. Então vejam que o fato de eu ter 280 quilos de carga no tendão patelar não é um problema. Eu suporto esse tipo de carga. O problema é quando, das duas uma, ou eu exacerbo o volume, ou eu estou diante de um tendão enfraquecido. Então, numa condição normal, o joelho está muito mais que preparado para fazer isso. Numa condição patológica, ou ainda numa condição onde eu tenho um excesso de números de salto, eu posso sim danificar o tendão patelar. E a partir desse momento, eu não quero
me antecipar às aulas que a gente vai ter para frente, principalmente as aulas de lesão, a gente começa a ver que existem fatores muito interessantes que mostram claramente quando o sujeito está entrando numa condição de fadiga. Um deles eu já cantei a bola para vocês aqui. Ele começa a aumentar o impacto, ele começa a perder a capacidade de atenuar a carga. Existem condições que entra o famoso valgo dinâmico, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como funciona. E existem também condições onde ele começa a diminuir a excursão articular. Se ele começa a diminuir a excursão articular porque a musculatura está entrando em fadiga, ele começa a transmitir carga para articulações superiores, ele começa a perder a capacidade, não é à toa que a força de reação do solo aumenta, mas ele começa também a colocar em risco outros tecidos, como quadril, coluna e por aí vai. Beleza? Esse outro trabalho aqui, de 2013, também um trabalhinho bem bacana, mostrou claramente quando você faz gestos de salto, esse daqui foi um salto com contramovimento, ou quando você cai de um caixote, que foi mensurado pela altura do salto contra movimento no sujeito, você tem determinadas responsabilidades de quadril, joelho e tornozelo. Sendo que, num salto com contramovimento, a atenuação das cargas é 46% de responsabilidade do joelho, 26% de responsabilidade do quadril e 27% de responsabilidade do tornozelo. Vejam aqui que numa queda de caixote, o joelho também entra como ator principal da história. Se eu estiver fazendo movimentos do levantamento de peso olímpico, como um clean ou um power clean, vejam que o joelho também é um importante órgão de atenuação de carga. Mostro mais uma vez aqui que o joelho, em coparticipação com quadril e tornozelo, precisam estar num estado de plena harmonia para que as cargas geradas por essa magnitude de salto sejam diminuídas e dissipadas para o melhor controle de carga do aparelho locomotor. É por isso que a gente costuma dizer, e falamos lá junto com o Pedrão, né, professor Pedro Miyashiro, na aula de caminhada, tirar a carga não é a solução. Uma vez que você tira a carga do salto, você tira a capacidade do tecido, do aparelho locomotor, de preservar o tecido com a atenuação das cargas. E é aí também que entra um outro fator, técnica de movimento. E aqui eu tenho um slide que eu também vou passar rapidamente, porque a gente vai voltar nesse slide na aula de agachamento, onde a gente mostra que se eu tenho a articulação do quadril, do joelho e do tornozelo, eu preciso de uma movimentação de flexão harmônica dessas três articulações. Vejam que elas têm, embora amplitudes diferentes, o mesmo comportamento, a mesma sincronia, para que assim eu consiga atenuar a carga. Vejam esse trabalho aqui de 2015, onde o autor propõe que uma boa técnica de movimento de atenuação de carga, e aqui ele faz menção a um exercício de agachamento, é aquela que justamente consegue distribuir as cargas de forma coerente entre os órgãos responsáveis pela atenuação. Se você não conseguir essa plena distribuição, você acaba gerando um processo de destruição dos órgãos, seja do quadril da coluna, seja da região do joelho. E aqui eu vou usar um termo que eu ainda não usei nesse curso, mas que meus alunos conhecem muito bem. Vira carroça frouxa na ladeira. Imagina o seguinte, eu tenho uma plena harmonia técnica de movimento e eu começo a exacerbar os movimentos de salto. Eu começo a exacerbar o volume do movimento de salto. E com isso eu começo a destruir os órgãos responsáveis pela atenuação da carga. A minha pergunta aqui é, quem vai cantar primeiro? Né? Depende de uma série de fatores. Um deles é a fragilidade de cada órgão. Qual órgão é mais fraco? Quadril, joelho ou tornozelo? O mais fraco vai sempre cantar. Vamos supor que eu esteja numa plena harmonia, mas eu errei no meu volume de treinamento. E a partir do momento que eu erro no meu volume de treinamento, eu começo a danificar o joelho.
Se o sujeito começa a sentir dor no joelho, ele vai começar a distribuir, vai tirar a carga do joelho, como foi mostrado no slide, e vai começar a jogar carga para o quadril. Nesse momento, ele vai começar a sobrecarregar o quadril e vai começar a tirar a carga do joelho. Moral da história, uma sobrecarga maior em uma outra articulação, os três estavam em equilíbrio, ele desequilibrou, jogou para uma articulação saudável, só que agora ele tirou carga daquela articulação que sofria. Consequentemente, isso sendo repetido várias vezes, vai gerar um enfraquecimento naquela articulação que foi preservada e uma sobrecarga na nova articulação que recebe carga. Se essa articulação que começou a receber carga também se danificar, também sofrer algum processo de dano articular ou de dano muscular, uma nova redistribuição de cargas vai acontecer, ou seja, ele começa a tirar a carga do quadril e começa a jogar de novo para o joelho. Quando ele começa a jogar a carga de novo para o joelho, ele encontra quem? Um joelho enfraquecido. Um joelho enfraquecido se machuca. Machucando, ele joga de novo para o quadril, que também está enfraquecido e machucado. Moral da história. Nessa dança das cadeiras, a gente começa a entender por que a lesão começa numa articulação e começa a andar para várias articulações ao mesmo tempo, depois de um determinado período de manutenção da atividade sem o devido controle de carga. Isso quer dizer que eu tenho que tirar o sujeito da atividade? Não, muito pelo contrário. Isso quer dizer que eu tenho que dosar uma série de coisas, inclusive o meu volume de carga de treinamento. E notem que eu estou sendo muito enfático na questão volume de carga de treinamento. Por quê? Uma correção técnica não é nada perto de um volume errado de carga de treinamento. Nessa hora, os dois têm que andar junto. Comando motor e também as respostas fisiológicas para que as cargas que a gente tem no movimento, para que os parâmetros biomecânicos sejam melhor controlados. Beleza? Outro sinal muito clássico que a gente vê aqui é quando o sujeito começa a perder a habilidade de controle de carga do membro inferior e começa a gerar caracterizações de valgo dinâmico. Notem aqui que eu já mostrei isso para vocês, esse valgo dinâmico começa a gerar mais cargas na articulação. E aqui a gente vê, né, um acervo muito legal que a gente tem lá do laboratório, onde duas situações técnicas foram forçadas, né? Uma delas foi bloquear a articulação do joelho e a outra delas foi estimular que o sujeito caísse mais com um pé do que com o outro. E notem que, quando eu tenho bloqueio do joelho, o pico de carga é muito maior do que sem o bloqueio do joelho, sem a articulação que faz isso acontecer. E uma outra coisa interessante é que o pé que toca primeiro com o chão é o cara da linha de frente que toma o tiro na cabeça. Vejam que, mais uma vez, se eu perder a característica técnica da atenuação de carga, eu começo a ter excesso de carga de um lado e falta de carga do outro. Posso gerar lesão de um lado e enfraquecimento do outro. Quando eu gerar lesão de um lado, eu vou buscar o lado que não tem lesão. Se eu encontrar um lado enfraquecido, a carroça frouxa na ladeira está solta e demora só para soltar a primeira peça. Soltou a primeira, a catástrofe está anunciada. E vejam aqui, né, faço menção mais uma vez a um grande amigo, João Claudino, fundador do Load Control, que foi uma grande referência para mim nessa questão, junto com o meu grande amigo professor Irineu Loturco, uma grande referência nessa questão de controle de carga, controle de velocidade e manutenção disso ao longo do tempo. Que esses parâmetros hoje já são parâmetros não invasivos, e aqui uma citação do professor, onde o salto com contramovimento pode substituir até análises invasivas de creatinoquinase, de mensuração de CK, para mensurar fadiga de atletas. Já mostram claramente tudo o que a gente falou até aqui, né, como um ponto muito, muito interessante, muito futurístico, né, onde através da variação dos parâmetros de salto, da incapacidade de produção de força de subida ou da incapacidade de controle de carga de descida, a gente pode até determinar que aquele atleta está fadigado ou não. E eu finalizo aqui
esse momento interessante onde a gente tomou o ar fundo e começou a falar sem dó de física, parâmetros clínicos de salto, para começar a ver as nossas perguntas. Já estamos aqui, eu me perdi até um pouquinho na hora, estamos 10 minutos à frente e o nosso amigo Pedrão vai passar as perguntas. Quebrou o controle remoto, né, Pedrão? O Márcio sumiu com ele, a grande enquete de hoje, onde o Márcio terá enfiado esse controle remoto, né, Pedrão? A gente vai descobrir em breve. Vamos lá. Boa noite, professor Fábio. A pergunta vem de Moisés Pedro Batista. Boa noite, meu querido Moisés. Existe alguma conexão entre flexibilidade e potência de salto? Percebo que no vôlei as pessoas mais flexíveis têm uma facilidade de saltar. Claro que não é 100%. Moisés, você me coloca numa situação onde a gente tem inúmeras variáveis aí para ser discutido, né? O fato do sujeito ter mais flexibilidade não significa que ele vai ter mais potência. O fato do sujeito ter muita potência não significa que ele vai ter flexibilidade. A gente tem que pensar aqui que existem dois fatores interessantes, né, e que eu ouvi muito, principalmente no voleibol. O salto do voleibol não exige um full squat. Não exige um full squat. Para que um atleta de voleibol salte, ele não precisa agachar totalmente. Tá? Aqui a gente está falando de uma coisa bem interessante, que moveu a preparação física para a execução de meio agachamento numa tendência aí de preparar atletas de voleibol para o salto. Isso é uma razão muito óbvia. Se o atleta de voleibol agachar lá no full squat para saltar, o oponente dele vai passar por ele com muito mais velocidade. É uma questão temporal. No voleibol não vale quem salta só mais alto, vale também quem chega primeiro na bola, né? E a gente costuma dizer que aquelas ponteiras baixinhas tinham um talento brilhante para fazer isso, né? Na nossa época. Lembro de uma atleta fenomenal, Patrícia Coco, que ela tinha uma habilidade de chegar rápido na bola e tirar a bola do bloqueio, que era uma coisa brilhante. E a partir daí que a gente vê que existe um contexto técnico, né? Existem alguns relatos na literatura que até quebram aquela história de que quando eu faço contramovimento eu salto mais alto por uma questão de associação de componente elástico, né? Já existem alguns autores que falam que não, que viram que não é só associação de componente elástico, é uma associação de componente técnico. Então, baseado nisso, eu lhe diria o seguinte, que a associação de todas essas habilidades físicas pode fazer com que o cara salte melhor. Não adianta ele ter flexibilidade se ele não tiver comando neural de produção rápida de força. Não adianta ele ter flexibilidade se ele não tiver força, capacidade até tecidual, né? Como organização de fibras, como quantidade de massa muscular, de fibras em paralelo, para gerar força de subida. E não adianta ele ter flexibilidade se ele não tiver um componente técnico eficiente, se ele não souber distribuir a carga entre quadril, joelho, tornozelo e coluna para conseguir fazer com que ele saia rápido de um salto. Aqui eu tive uma hora para falar disso. A gente costuma mostrar N vertentes, até de momentos de força. Volto a dizer, a aula de salto ela tem mais de 10 horas no nosso curso de pós-graduação. E dentro disso a gente vê claramente que existem várias vertentes que devem ser associadas, beleza? Diego Dantas Pacheco, boa noite. Se realizarmos um cronograma de treinamento, realizar uma parte específica para o alongamento e treinarmos o gesto do salto, ajudaria no salto, prevenindo lesão na hora do pouso? Diego, acho que a sua resposta é muito semelhante ao nosso amigo Moisés, que perguntou antes de você. Depende de N fatores. O fato de você ganhar flexibilidade não significa que você vai saltar melhor, muito pelo contrário. Se você treinar flexibilidade agudamente, você perde força. A gente já sabe disso já há muito tempo. Então, eu diria a você que
a melhor maneira de treinar o salto é ensinando o sujeito a saltar e não exacerbando o volume de salto. Se eu puder dar uma resposta direta para as duas perguntas ensine o cara a saltar saltando, né? Com boa técnica de movimento, boa distribuição de carga nas articulações, bom tempo de descida restituindo a um tempo de subida, ou seja, melhorando componentes técnicos e ficando atento a distribuições incorretas de técnica de movimento, como por exemplo um valgo dinâmico que pode ser muito visível no salto, inclusive a olho nu, né? Se você seguir essa cartilinha associada a um bom controle aí de volume de carga, você não vai machucar atletas. Eu presenciei na minha vida muitas lesões que claramente não foram geradas por um fator técnico, foram geradas por excesso de volume de carga de treinamento. Pensando nas academias, faz sentido usar saltos para hipertrofia? Faz total sentido, Antônio. O grande fator que você tem que olhar aqui você pega, por exemplo, saltadores, né, como jogadores de vôlei de basquete, você vê a massa muscular de perna deles é uma coisa absurda, né? Os caras são muito fortes. E você vê pessoas com boa massa muscular desenvolvida que têm uma habilidade de salto muito grande, desde que treinem o salto. A minha pergunta dentro de uma academia, faz sentido usar um gesto motor que foi feito para desenvolver altas magnitudes de carga e de potência, relação força-tempo, dentro de programas de atividade continuada, né? Quanto tempo dura um salto? Se a gente for ver da retomada de absorção até a subida, ele vai durar ali, pensando na fase de impulsão, a gente está falando aí de menos de 200 milésimos de segundo, né? Pensando na fase de absorção, a gente está falando de salto que chega a 9 milésimos de segundo. O cara faz isso pouquíssimas vezes. Se você for pegar uma modalidade de salto, quantas vezes o cara salta num determinado período de tempo? Aí eu te pergunto, faz sentido usar um gesto de alta intensidade e curto volume de gestos, tá? Você não vai ver uma maratona de 42 quilômetros de salto, você vai ver de corrida, mas de salto não. Você não vai ver um atleta de vôlei saltar 300 vezes em um jogo, ele vai saltar lá 40, 50 vezes, quando muito, um jogo muito longo. Faz sentido você propor dentro de uma academia 100, 200 repetições de salto? Acho que essa é a questão que a gente tem que levar aqui para frente. Beleza? E no meio esportivo, a pergunta do Antônio Eduardo, e no meio esportivo faz sentido usar caneleira nos tornozelos para melhorar a potência do salto e diminuir o impacto de joelhos, quadril e coluna? Nenhum sentido, tá? Isso daí vai ser até tema de algumas aulas daqui para frente. A gente sabe claramente, né, que se você quiser só melhorar a habilidade de salto com o próprio peso do corpo, não faz sentido nenhum isso. Você pode desenvolver o máximo de potência com o próprio peso do seu corpo. Você tem que pensar que quando você coloca carga, e aí a gente está falando de caneleira ou carga nas costas, você tem que ver qual é o sentido necessário para aquela carga, né? E hoje a gente vê aí grandes cientistas, mais uma vez referencio meu grande amigo, professor Irineu Loturco, mostrando aí, né, que diante de determinadas condições, colocar carga não é uma coisa necessária, né? Agora, diante de outras, faz sentido colocar carga, você pode fazer agachamento com salto, se você for, de repente, se degladiar com um oponente de mesma massa corporal que você, no caso da luta, faz sentido você colocar um pouco de carga, mas quando você vai colocar essa carga, você tem que também saber mensurar essa carga. Então eu falo que não faz sentido colocar caneleira, porque muitas vezes você está colocando carga, você não está colocando aquela carga que você precisa colocar, né? A gente vai ter uma aula só disso aqui, como mensurar a carga através da velocidade de movimento. E eu acho que eu até, de uma forma visceral, falo que não faz sentido, porque muitas vezes a gente vê
uma vertente de acréscimo de carga, diminuição de velocidade e uma exacerbação de volume, esperando que o resultado seja uma melhora da performance de salto. Vejam, performance de salto depende de N fatores. Depende de velocidade de saída, depende da força de membro inferior, da velocidade de saída, da sua habilidade técnica, de controle de carga. Aí sim você vai poder melhorar o salto sem nenhum dano ao sistema. Raul fala, boa noite, Raul. Melhora-se a rigidez, robustez do tendão calcâneo através dos saltos com contramovimento ou com fortalecimento específico de extensores de tornozelo? Raul, eu diria a você que o aumento do tendão vai ser feito diante de estímulos de força, tá? Se você fizer salto, você vai ter aumento do tendão. Se você fizer agachamento pesado, você vai ter aumento do tendão. Se você fizer um agachamento pesado, você está em baixa velocidade. Se você saltar, você está em alta velocidade. Se você for um corredor ou um sprinter de 100 metros, você vai aumentar o tamanho do tendão. Se você for um corredor de maratona com ataque de antepé, você vai aumentar a espessura do tendão. Então vejam que, na verdade, a espessura do tendão responde diretamente ao treinamento, não a um gesto específico, tá? Como o tornozelo é um exímio órgão produtor de carga, gerar saltos é uma ótima maneira de estimular o órgão tornozelo. Então, se você quiser fazer isso de forma coerente, um gesto de salto é uma ótima estratégia. Vale lembrar que se você quiser trabalhar pela clássica alavanca do tornozelo, a musculatura da panturrilha num treinamento isolado, você vai precisar de grandes cargas. E essas cargas você consegue num gesto de salto, num gesto, inclusive, de agachamento com salto. Tá? A gente vê aí alguns dados da literatura que mostram que o máximo de momento de força no tornozelo acontece com cargas altas, né? Com agachamento, cargas aí de 80% da carga máxima. Vamos lá, próxima pergunta. José Carlos de Oliveira. Como poderia faltar o José Carlos de Oliveira? Durante a execução do agachamento, quando o indivíduo começa a perder a curvatura fisiológica normal da coluna vertebral, ou por uma técnica inadequada, como ficaria a sobrecarga na coluna desse indivíduo? Ou perder essas curvaturas não seria um problema? Eu costumo sempre dizer que técnica precede a carga. Sim, eu concordo plenamente com você, José, e acho que até você já ouviu falando várias vezes disso. A técnica sempre precede a carga, né? Não adianta nada você colocar carga sem técnica. Mas eu diria a você que eu vou esperar para responder sua pergunta mais para frente nesse curso, quando a gente for falar de exercício clássico de agachamento. Vamos para a próxima, Nestor Rossi Júnior. Boa noite. Em modalidades de salto que são predominantes com um membro, salto em distância brilhante, pergunta: quais alternativas podemos usar para compensar o membro não dominante? Nestor, eu diria a você o seguinte, eu não sei se você é técnico de alguma modalidade de atletismo, mas a gente vê claramente que para um sujeito fazer um determinado gesto de dominância de uma perna, ele costuma fazer uma pancada de exercícios que muitas vezes tem bidominância, né? Se você pegar, por exemplo, o salto triplo, que tem 18 vezes o peso do corpo em uma das pernas, e você começar a ver o volume que um atleta de salto triplo treina o tal do salto triplo, você vai ver que no máximo ele vai realizar aí semanalmente 6 saltos dessa magnitude, tá? Então, olhando para essa condição de 6 saltos, imagina um cara que treina ali 1h30, 2, 3 horas, o quanto ele não gera de magnitude de carga bilateral, né? Então eu costumo dizer que não é esse o principal motivo do desequilíbrio. Uma coisa é você ter uma lesão numa perna e você criar um padrão protetivo naquela perna e começar a descarregar só naquela outra perna. E aí o cara pode fazer salto bilateral que ele vai desenvolver mais força numa perna que na outra. É muito comum isso, eu já falei aqui, em processo de reabilitação.
a equipe, né, eu não vou nem falar um fisioterapeuta, porque hoje a reabilitação é feita, hoje não, há muito tempo, por uma equipe que vai de técnico, preparador físico, fisioterapeuta, psicólogo. A equipe não atentou para essa deficiência protetiva que ficou residualmente ao gesto, né? E aquele cara, quando ele for fazer um salto de queda bilateral, ele sempre predominantemente vai usar um dos membros. Aí você começou a ver lá, né? Imagina o cara fazer lá 100, 200, 300 saltos num volume semanal, caindo com uma perna primeiro e depois com a outra. Isso sim vai gerar discrepância de massa muscular, é por isso que a gente vê muitas pessoas depois do período de reabilitação ainda ficando com discrepância de membros. Mas eu diria a você que se for um caso, de uma China do vôlei, onde uma atleta do gênero feminino cruza por trás da levantadora para bater e cai com uma perna só, ou então, predominantemente durante uma atração do jogo, onde a atleta salta desequilibrado e cai com uma perna só, não é isso que vai gerar um problema de lesão, desde que tenha volumes baixos, beleza? Priscila Marques, minha querida Priscila Marques, professor, em indivíduos com patologia patelar, é possível manipulação de carga para realização de variações de salto? Ou o mais assertivo seria não introduzir essa proposta no treino do mesmo? Pri, eu diria a você que a gente reabilita salto saltando, né? A gente reabilita a habilidade do salto através do salto. E se esse salto gerou um dano ao joelho, sim, existem variações. Por isso que eu até cheguei a comentar aqui. Existem situações onde você começa a olhar para um sujeito que saltou lá exacerbadamente na última semana e o simples fato de você tirar o volume de salto dele já faz com que ele melhore em poucos dias daquela dor, né? Hoje, quando a gente fala de dose de carga, mundialmente falando, existe um questionário simples, onde diariamente você pergunta para o sujeito: você sentiu alguma dor do último treino para cá? E se ele falar que ele sentiu um resquício de dor no joelho, o simples fato de tirar o volume já resolveria o problema. Agora, se você achou ali um problema técnico no tendão pelo excesso de saltos, também fica fácil. Pela falta de técnica de salto, também fica fácil. Corrigindo a distribuição de carga entre joelho e tornozelo, a gente consegue bons resultados com isso. Se o fator for uma disfunção patelofemoral por um valgo dinâmico ou algo do gênero, uma tendinite de pata de ganso, também você pode associar. Será que isso foi excesso de volume ou uma deficiência técnica? E a partir daí você vai moldando o seu programa de treinamento para que você não tire esse cara da atividade, para que você tente de forma minimamente invasiva, né, no aspecto de treinamento dele, fazer com que ele volte a praticar o salto de forma coerente e saudável. Samara Fernanda, boa noite, Samara. Pensando em volume, aquelas aulas de jump em trampolins elásticos nas academias não faz sentido, certo? Certo, Samara, forte falar isso, mas é certo. E olha que situação interessante, né? A aula de jump, ela veio com a promessa de tirar impacto, e a gente viu claramente aqui, sem impacto não tem movimento. O que muda de uma aula de jump para uma aula de salto em solo duro? É que na aula de salto em solo duro, a parte móvel é o meu corpo. Na aula de jump, eu diminuo a flexibilidade do joelho e eu uso a elasticidade da base. Moral da história, tem impacto do mesmo jeito. Moral da história, se você é um professor de jump e hoje nos assiste ainda com as duas pernas, você é um grande sobrevivente, né? Principalmente daqueles períodos onde o professor dava lá 6, 7 horas de aula de jump por dia. A Daiane pergunta: professor, muito boas as suas aulas. Pô, muito obrigado, Daiane, agradeço. Tenho problemas com o esporão. O que deve ser considerado em um treino de agachamento com ou sem salto? Posso fazer esses treinos e variações? Pode, Daiane, mas volto a dizer, né, a gente já está falando de uma condição clínica e eu acho que até em virtude do pouco tempo que a gente tem aqui de resposta, a gente precisaria olhar para mais aspectos clínicos antes de falar sim ou não.
eu diria a você que é uma coisa que eu precisaria de um pouco mais de informações para dizer sim ou não. Bom, fechado o nosso tempo aqui, vamos para as conclusões do professor. Olha só, que legal, tomem nota, as magnitudes das tarefas de salto são as maiores experiências de carga da locomoção humana. E dentro disso, nós temos magnitudes que vão a 2,5 vezes o peso do corpo até 20 vezes o peso do corpo em dados conhecidos. Embora o salto esteja bem presente em nossas vidas, né? A gente desce escada e faz uma pequena sequência de saltos lá, a gente desce degrau de ônibus, a gente transpõe pequenos obstáculos urbanos, ainda, infelizmente, a nossa população tem um número muito limitado de pessoas preparadas para essas cargas. Não é à toa que a gente vê um enorme número de quedas em obstáculos urbanos, idosos que caem quando perdem o prumo lá, a variação de posição da calçada. Quando trabalhado dentro de modalidades esportivas, a ineficiência do movimento é um grande indicativo da incapacidade física do praticante. Porém, quando estimulado dentro de programas de atividade física voltados à quebra de sedentarismo, emagrecimento ou ainda circuitos de alta intensidade associada a longa duração, pode se tornar uma estratégia perigosa ao aparelho locomotor. As atividades de salto são eficientes para a transferência de habilidades necessárias para o bom padrão de movimento humano. A gente sabe que quem treina salto melhora padrões de corrida, melhora padrão de salto, melhora padrão de mudança de direção. Por isso, quando bem aplicadas, podem ser consideradas aí como boas estratégias para programas de reabilitação, saúde e prática de atividade física. Não esqueçam que isso exige uma técnica coerente. Por isso, fica o recado a vocês. Apreciem com moderação. E mais uma vez encerramos um brilhante encontro. Espero ter mais uma vez contribuído, mesmo que minimamente aí, para a formação de cada um de vocês. Agradeço mais uma vez a audiência de todos, a paciência por nos esperar até esse momento. Nos vemos a semana que vem e deixamos aqui um muito obrigado com o nosso grande Namastê a vocês. Obrigado, até terça-feira que vem.